Título da lição e verso, quem me ajuda? O chamado para permanecer firme. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6, 10 e 11. Ok, chegamos a praticamente o final do trimestre. Em relação ao livro de Efésios, chegamos ao final dele. Capítulo 6 é o nosso texto de atenção para essa semana, os versos de 10 a 20, que é a segunda parte do capítulo 6. Qual é o contexto? E por que o fechamento da carta aos Efésios tem essa direção? Depois de todas as coisas que Paulo discutiu e a gente vem acompanhando ao longo do trimestre nessa revisão da carta aos Efésios, quando a gente chega no final do processo, Paulo olha para frente, lembra? Paulo está preso, final do seu ministério, no limite de se despedir dos que ele, ao longo de um bom e efetivo ministério, levou ao cristianismo. Ele olha para frente e o que ele percebe, olhando para frente, são as dificuldades que os cristãos vão enfrentar na continuidade do processo do cristianismo. Paulo está vivendo uma parte dessas dificuldades, uma vez que ele está preso por conta do evangelho, e ele olha para frente e não vê vida fácil no futuro dos cristãos. E, de fato, se a gente acompanhar a história, não houve vida fácil pelos próximos 200 anos. Até a paz produzida por Constantino lá no IV século, o cristianismo viveu dias bastante duros. Então, qual é a figura, a metáfora que a gente tem estabelecida por Paulo? Então, imagina Paulo preso a um soldado, olhando para o soldado, e cada uma das imagens deste soldado, das peças de vestuário desse soldado, vem à mente de Paulo com essa metáfora. Ou seja, no fim da vida ele olha para isso e isso cria uma inspiração. Óbvio, o Espírito Santo falando a Paulo e ele usa essa imagem como uma figura de linguagem para expressar qual deveria ser a condição dos cristãos dali para frente, para enfrentar o que Paulo enfrentou. Então vamos com essa imagem em mente, ler o texto do capítulo 6, verso 10 em diante. Diz assim, na tradução que eu tenho: quanto ao mais, é o verso que abriu a lição, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aí ele vem com a metáfora. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, e aí ele vai descrever a armadura. Vou dar uma pausa aqui para a gente entender o início dessa provocação e metáfora de Paulo. Para a gente entender isso aqui, a gente tem que voltar no tempo e entender como é que é a mente de alguém vivendo na época de Paulo, seja grego, romano ou judeu. Vou lembrar de uma cena dos judeus. Lembram dos discípulos, uma vez em que eles estão num barco, altas horas da noite, e vem um vulto caminhando na direção do barco. Lembram da cena? O que todo mundo começa a gritar? Fantasma, fantasma. Essa é a mentalidade de quem vive naquele tempo. Não é muito diferente do que aconteceria hoje se a mesma cena se repetisse no meio de um lago. Mas, de qualquer forma, isso era algo que o tempo inteiro estava na mente das pessoas. Ou seja, as pessoas caminhavam pela rua e andavam pelas estradas na iminência e na expectativa de que ao redor delas haviam demônios, monstros e coisas o tempo inteiro disponíveis para, de alguma forma, atacá-los. Toda a visão mítica religiosa, seja na cultura grega, seja na cultura romana, na cultura nórdica ou qualquer outra cultura de época antiga, ela era marcada por essa expressão de manifestações sobrenaturais. Então, quando Paulo inicia o texto dizendo não é contra a carne, é contra as potestades do mal, as potestades do ar, contra demônios, o que ele está trazendo à mente é exatamente a cena que todos eles estão acostumados a ver. Porém, com uma diferença. Qual é a diferença? Paulo traz isso para um outro campo, que não é o campo usualmente praticado por eles. Então, as pessoas andavam carregadas de amuletos, de peças de vestuário ou peças que levavam à mão,
para de alguma forma afastar esses espíritos malignos. Faziam trabalhos nas suas casas, chamavam pessoas para fazer esse tipo de trabalho, para proteger e blindar a sua casa da entrada desses. Isso era coisa comum nos dias de Paulo. Paulo pega isso que é comum, traz para o contexto do cristianismo para dizer duas coisas para a gente. Primeiro, não dá para ignorar, apesar de saber que tudo isso que está sendo trabalhado enquanto imagem mental dos seus dias é mentira, é ficção, ele não ignora o fato de que por trás desta ficção existe uma verdade. Existem demônios, existe Satanás, existem os seus anjos trabalhando. Então eu não posso ignorar que isso é real, mas eu não posso viver na fantasia daquilo que é a imagem que Satanás construiu de si mesmo para enganar as pessoas. Agora, como é que eu equilibro essas duas coisas? Paulo traz isso para o contexto religioso e diz: Deus nos deu a condição de enfrentar tudo isso. E a condição é uma armadura que ele nos concede. E aí ele traz a metáfora. Ou seja, o cristão deveria viver uma vida tranquila, de que na armadura de Deus há a proteção para qualquer intervenção do mal. Ao mesmo tempo que o cristão deveria viver consciente de que o mal não é isso que está desenhado aí. Isso é só uma ilusão, é só uma forma de engano para eu viver apavorado. Então, o cristão não pode viver apavorado, mas não pode ser ignorante. Ele não pode viver apavorado e desesperado com algo que é ficcional, mas ele não pode ser ignorante sobre o fato de que Satanás usa estas lendas e esse imaginário mental para produzir pavor e engano. Ao mesmo tempo que ele também usa o inverso disso, que é a pregação de que tudo isso é ficção, para que eu me desligue da existência do sobrenatural. Ou seja, qualquer dos dois caminhos de extremo são úteis para ele. Ou seja, é tanto útil o pavor de quem fica procurando o tempo inteiro uma manifestação, quanto é útil para ele a ignorância completa. Ou seja, nada disso existe, só existe o campo do natural, o resto é só invenção. O cristão está aqui no meio dessas duas teses, sabendo que existe o sobrenatural, mas que essas duas teses de engano estão lá. Cria essa segunda imagem, guarda lá na segunda caixa, vamos para a armadura. Então, a primeira imagem que a gente tem importante é o contexto de Paulo, de onde vem essa metáfora e o que ele vê pela frente no enfrentamento dos cristãos. Segunda coisa importante na caixa é o cristão vive uma vida de paz, sabendo que existe um conflito atrás de toda essa estrutura, mas esse conflito não é a ficção e nem a ignorância completa que Satanás construiu a respeito de si mesmo. Vamos para a metáfora. Sequência do texto, portanto, verso 13: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, qual é o perfil do cristão? Primeira questão é, ele tem clareza da vitória antecipada dos fenômenos. Por isso ele está em paz. Ele sabe que é dura a batalha, mas ele tem clareza da vitória. Segunda coisa, porque ele tem clareza da vitória, ele não se abala, ainda que caiam os céus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Essa é a perspectiva do cristão. A tese continua, estais, pois, firmes, e aí ele vem descrevendo a vestimenta. A primeira parte da vestimenta que ele descreve é cingivos da verdade. Qual é a peça do vestuário que ele traz aqui? O cinto. Cingivos da verdade é o cinto. Para que servia o cinto na vestimenta do soldado? O cinto servia a dois tipos de função. Função número 1, liberdade de movimentos. Trazendo para os nossos dias, para entender isso mais facilmente, imagina você sair para a rua com as calças sem cinto. A tua liberdade acaba, porque o tempo inteiro você vai estar fazendo sempre duas coisas, olhando e tentando segurar, de algum jeito, enquanto fala com as pessoas ou age nos ambientes. Essa é a função do cinto primária, ou seja, ele te faz desligar do vestuário, te dá liberdade completa de movimentos. A segunda questão importante ligada ao desenho do cinto, qual é? Obrigado. A segunda questão ligada... Professor, é uma desgrama, né? Mas tudo bem.
Está ligado sempre em tudo o que está acontecendo. Estava incomodado, quase indo aí para resolver. Vocês resolveram para mim a questão. O professor tem olhos e ouvidos por todos os lados. O que acontece dentro do desenho? Quando você tem o cinto, você cria essa liberdade. Você não tem uma coisa desviando sua atenção. A segunda coisa é que o sujeito leva uma espada. E essa espada precisa estar apoiada para você ter movimento. E o lugar onde a espada está apoiada é no cinto. Então o cinto servia a duas coisas para o soldado. A liberdade de movimentos, porque prendia as vestes, que poderiam atrapalhar a mobilidade dele, principalmente quando a gente fala na armadura e nos elementos da couraça e daquele saiote cheio de proteção. O cinto travava isso e o movimento ficava livre. E a espada ficava presa ao cinto, portanto, ele também não precisava se preocupar com ela, a não ser quando precisasse usar. Então, o cinto dá esta condição. Porque o cinto está comparado com a verdade. Em qualquer lugar que a gente vá, o processo do engano nos faz desviar foco. Ele nos tira a atenção, ele nos rouba a atenção e nos prende a essa perda de foco. Porque o cinto está comparado com a verdade. Em qualquer lugar que o cristão está, ele percebe imediatamente aonde está o erro. E isso dá a ele liberdade. Ele não fica preso, perdendo a atenção e foco àquilo que lhe roubaria a direção correta da missão. Ele tem discernimento, ele percebe o erro. Ele não conhece todos os erros. Mas uma vez que ele entra em um ambiente e há erro, como ele conhece a verdade, o erro salta aos olhos e ele desvia. Essa é a primeira grande ferramenta de proteção do futuro dos cristãos. Por quê? Uma das questões que envolve o futuro que Paulo está olhando, e a gente é fácil de perceber isso porque a gente está olhando para trás, então a gente vê tudo o que aconteceu nos últimos 2000 anos, desde Paulo até agora, a gente sabe a quantidade de enganos que foram criados ao longo do tempo, desde os dias de Paulo até hoje. Paulo olha isso como uma perspectiva futura e diz: a primeira coisa que vocês precisam ter para manter o foco e a liberdade de movimentos é ter conhecimento pleno da verdade. Então, a verdade, primeiro elemento da armadura. Segundo elemento da armadura, continuando a partir do verso 14, então, cingiu-vos com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Porque a justiça passa a ser um fenômeno importante dentro deste vestuário. Um dos elementos tremendos de proteção é a integridade, ou seja, você não sofrer dentro do processo de caminhada do cristão nenhuma dificuldade que venha da observação externa de que você tem falhas. Então, a couraça da justiça permite ou dá a condição para a gente de que quando os ataques venham de alguma ordem nas maledicências dos inimigos, a integridade fala por si. Ou seja, se você olhar a vida de Paulo, Paulo está preso e ninguém sabe por quê. Porque não há do que acusar. Pedro está preso e ninguém sabe por quê. Porque não há do que acusar. Jesus está diante de Pilatos e Pilatos não sabe o que fazer, porque não há nada nele que o condene. Essa é a couraça da justiça, que é uma segunda característica do cristão. Ou seja, ele compreende a verdade, traz essa verdade para dentro e vive a partir dela. E essa verdade o blinda em qualquer circunstância. Ainda que as pessoas tentem acusá-los de alguma coisa, no fim do dia o que aparece? O que aparece é algo evidente. Não há do que acusar. Não há como condenar. Como é que continua o texto? O texto continua: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Isso me faz lembrar sempre do texto de Isaías 52, verso 7, se a minha memória não estiver me traindo, o que diz lá: quão suaves são os pés nos montes daqueles que fazem o quê? Anunciam as boas novas. Entenderam o calçado aqui? Ou seja, é esse calçado do evangelho da paz, ou seja, é o que mantém o cristão no caminho, na sua missão. É o que lhe permite caminhar com tranquilidade. A mensagem que ele vai levar é essa situação suave que lhe permite a caminhada. Ou seja, quando ele olha para o soldado, o que permite que o soldado caminhe tranquilamente no campo de batalha? Algo que protege os seus pés.
o que permite que o cristão ande tranquilo em qualquer lugar por onde passe. A mensagem que ele leva é sempre a mensagem do Evangelho da paz. Ela produzirá em algum momento rusgas? Sim. Em quem? Em quem não quer a paz. Mas na maior parte dos lugares por onde o cristão passar, o rastro que ele deixa é o Evangelho da paz. Esse é o terceiro elemento importante da armadura. Não é à toa que quando você vê a descrição dos mártires cristãos na fase do segundo, terceiro século e depois no período medieval também, mas principalmente nessa fase, qual é a descrição que a gente tem deles? Onde morriam os cristãos, parecia que nascia muito mais cristãos. O sangue deles batia no chão e era como semente que multiplicava aos milhares. Por quê? O Evangelho, a paz, a couraça da justiça e a propagação da verdade. Mas a armadura não para aí. A armadura continua. Qual é a próxima descrição? Embraçando sempre o escudo da fé. Na cultura romana e greco-romana também, havia dois tipos de escudo comuns nos soldados. Um pequenininho, que era um escudo mais ágil para alguma luta direta corporal, para impedir uma faca, uma espada de bater em você. Mas não é desse escudo que Paulo está falando aqui. Ele está falando de um segundo escudo. Porque na sequência ele diz para que serve o escudo. Ele diz, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, qual é a cena desse escudo? Esse não é o escudo pequenininho, é aquele escudo grandalhão, redondo ou quadrado, usado pelos romanos ou pelos gregos, que quando você tinha uma batalha, um dos grandes problemas na batalha eram as setas com alguma estopa, algum tecido à ponta dela, com breu, e que você acendia para atacar o outro. Então imagina você ter, além do fator do ataque das setas em si, o que vinha na sequência, né, que é o fogo que ela produzia. Uma das formas de apagar essas setas, e a mais efetiva para quem estava em batalha, era o escudo. Afinal de contas, não tem como apagar uma seta que está voando, a não ser quando ela pare. E quando ela parar, dependendo de onde bater, o que acontece? Incendeia. Os escudos eram usados como uma forma de proteção disso. Eles eram feitos em camadas de madeira. Pensa no nosso compensado de hoje, obviamente madeira bruta no caso daquela época, mas pensa no nosso compensado, madeira colada uma sobre a outra, trançada. Quando a seta batia, ela não atravessava o escudo, mas ao bater no escudo, não tinha como propagar a chama, ela apagava. E imediatamente após as setas baterem no escudo, bastava você bater o escudo no chão, quebrava a seta e o fogo apagava. E assim você continuava a batalha protegido no desenho. Isso protegia tanto o soldado, quanto dependendo da forma como eles se armassem enquanto pelotão, poderia proteger um local. Porque bastava colocar esses escudos um sobre o outro, em uma formação circular, e você protegia todo um ambiente de pegar fogo. E essa era uma outra forma efetiva de proteção daqueles tempos. Então, o que ele está dizendo aqui? Que esse escudo é a fé, que permite apagar as tentações. Lembram? As setas do maligno são uma metáfora às tentações. Como é que eu venço a tentação? Tendo fé. E isso permite uma ligação importante, apagando as setas do maligno. E a fé tem múltiplas ações nesta cena. Uma dessas questões é que a fé permite eu ver aquilo que ninguém está vendo. O que significa que a tentação passa de largo. Porque enquanto está todo mundo focado no momento, eu estou vendo outra coisa que ninguém viu ainda. Esse é um elemento importante da fé. A segunda questão da fé é que a fé permite uma ligação com Deus que é inabalável. E quanto mais fortalecida, mais evidente é essa ligação, e consequentemente no poder de Deus, a gente vence o maligno. Ou seja, a fé permite o fluir do poder de Deus a partir do cristão. É a fé que traz isso à tona. É a fé que traz o sobrenatural em evidência. Portanto, ela é um escudo potente contra a tentação. E é interessante que Paulo aborde a fé ligada à tentação, apesar de que normalmente a gente tende a olhar a palavra ligada à tentação. Mas ele traz a fé. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus.
Então, o que de fato me leva à vitória é a prática disso, que é a comunhão que produz o aumento dessa fé. Porque eu posso ouvir a palavra de Deus e não aceitá-la. Mas se eu permitir que ela tenha guarida e desenvolva a fé, então a fé vencerá o maligno. Por isso, o justo vive pela fé. Esse é o desenho que Paulo está montando aqui. E a cena vai ficando cada vez mais completa. Óbvio, cada uma dessas armas tem uma interligação. Nenhuma delas é isolada. Mas ele vai pegando aspectos importantes de cada uma delas e ilustrando para a gente. O que vem na sequência disso? Na sequência disso vem: tomai também o elmo ou o capacete, depende da tradução que você tiver, da salvação. Olha que interessante. Salvação sempre para a gente é observada como uma condição posterior. Ou seja, depois que a guerra acabou, eu estou salvo. Mas Paulo coloca a salvação como parte do armamento, como parte da armadura. Por que a salvação seria uma parte importante da armadura e por que ele colocou justo aqui a salvação? Na parte mais nobre de toda a estrutura, que é a mente humana, o cérebro humano. Sim, a minha pergunta é por que ele vai escolher salvação nesse desenho? Ele poderia ter escolhido como capacete a palavra de Deus, que seria efetiva na mente. Sim, sim. Mas tem uma coisa mais interessante ainda aí, além da questão decisória. Porque essa já passou na fé, já passou na verdade. Tem algo que a salvação produz, que é importante aqui. Todo sujeito que é salvo tem duas consciências bem claras, atreladas a essa questão da decisão. Qual é a primeira delas? Todo aquele que é salvo, ele sabe de que e de quem foi salvo. Portanto, ele tem um olhar para trás. Ele sabe quem ele era, sabe de onde veio e sabe como saiu de lá. Embora não entenda por quê, no sentido pleno, Deus tem uma graça tão grande que tenha tirado ele daquele buraco onde ele estava. Então, todo aquele que é salvo, ele tem uma consciência muito clara do passado. O que lhe dá toda a condição de persistência no presente. Porque ele sabe para onde ele não quer voltar. Essa é uma coisa interessante de proteção da mente. Mas tem uma outra questão. Todo aquele que é salvo tem uma perspectiva de futuro. Porque ele foi salvo do pecado, mas ainda não chegou no céu. Portanto, ele sabe para onde está indo. E isso é uma coisa interessantíssima quando eu penso nisso aqui. Ou seja, a salvação produz uma coisa na minha mente que é uma certeza clara do desenho histórico e uma certeza clara a respeito do futuro. Ou seja, o cristão não se confunde no meio da confusão. Ele olha para trás e sabe de onde veio, ele olha para frente e sabe para onde ele está indo. Portanto, ele não desvia, nem para a direita, nem para a esquerda, ele vai na direção sempre. Nada lhe rouba aquilo que é a direção para onde ele está indo. Ou seja, sua mente persiste íntegra a despeito de todas as condições externas e de tudo que possa acontecer ao redor. Nada tira dele essa visão. Isso é interessantíssimo nessa metáfora que ele faz da salvação como sendo o capacete. Ou seja, exatamente por essa perspectiva da salvação, o cristão não se confunde. Se você olhar Romanos capítulo 5, é exatamente isso que está lá. Lembra? O que tira a confusão do cristão? A esperança. Porque ele tem esperança, ele não se confunde. A salvação é isso. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei o que aconteceu comigo e sei o que mudou. E, portanto, não há mais confusão. Como é que ele termina essa cena? Estamos com o elmo, estamos com a espada, estamos com o desenho? Não, falta a espada. Então vamos lá. O que ele diz aqui? Tomai o quê? A espada. A espada do Espírito, que é o quê? Por que a espada é a palavra? A espada serve para duas funções. Se alguém te atacar com uma espada, para que serve a espada? Para defesa. Mas se você precisar atacar, para que serve a espada? Para o mesmo que tentaram fazer contigo. Ou seja, a palavra ela tem uma função dupla. Ela é ao mesmo tempo defesa e é ataque. Ela é defesa porque ela me permite
dentro de qualquer circunstância da produção do engano, apresentar a verdade, a razão da minha fé, de onde fui salvo e por quê, para onde estou indo e que lugar é esse, quem são as pessoas envolvidas. A palavra tem todas essas questões, e isso é defesa. Mas a palavra tem um outro olhar, que é todo aquele que sai do trilho, a palavra se torna a ferramenta de demonstração de que está fora do trilho. Ou seja, é pela mesma palavra que eu sei, de fato, o que e quem está no erro. O que é o erro e quem está nele. Oi? Quem atua nas duas direções, na compreensão e no ataque, é sempre o Espírito. Diga. Aqui, uma grande lição. O Espírito Santo é que nos dá força, é que é a base de tudo, né? E tem algumas passagens na Bíblia que a gente vê a dependência. Jesus deu esse exemplo. Ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum. Foi o mesmo tempo que Moisés ficou quando recebeu os 10 mandamentos. Quer dizer, ele não dependeu de força nenhuma humana. Jesus também não dependeu de força nenhuma humana. Foi feita uma experiência na Segunda Guerra Mundial com os judeus, e já que eles iam morrer mesmo, eles aproveitaram para fazer tudo que é espécie de experimento. Um dos experimentos foi quanto duraria um judeu, um homem, sem comer. A média foi 29, 30, o máximo foi 30 dias. Uns duravam 20, outros, mas a média não chegou aos 30. Jesus ficou 40 dias para demonstrar que ele não dependeu de força humana, força nenhuma, assim como Moisés. E sem água, o homem dura só 10 dias. E onde que Jesus estava? No deserto, um lugar que não tem água. Moisés também no deserto, um lugar que não tem água. Então, nós estamos lutando contra as potestades do ar. Quem é a potestade do ar? Ele está chamando atenção, não é com o teu poder, não é que você pode em alguma coisa, você não pode nada. Se você não lembrar que você está dependendo totalmente de Deus, a luta já começou perdida. Já perdeu antes de começar a guerra. O que é interessante quando ele atrela o Espírito à palavra, percebe que antes dele falar do poder, ele trouxe primeiro a questão do Espírito ligado à palavra. Onde está o poder de Deus? O sentido da manifestação do poder. Quando a gente observa a estrutura bíblica, o poder vem sempre na palavra. Tanto que uma coisa interessante é que Jesus é chamado em João, no primeiro capítulo de João, de quê? Palavra. No princípio era o verbo, logos, a palavra. Lembra? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Por meio da palavra, todas as coisas foram feitas e sem ela, nada do que foi feito se fez. Quando Jesus responde aos ataques de Satanás, com o que ele responde? Está escrito. Ele responde com a palavra. Ou seja, ao mesmo tempo que ele se defende com ela, ele ataca com ela. Se você olhar Jesus lutando com Satanás na ocasião da ressurreição de Moisés, Judas verso 9, o que está lá? O Senhor te repreenda, palavra outra vez. É interessante ele usar isso como fechamento de todo o processo. Ou seja, quando é que ele desembainha a espada? Quando a palavra é necessária. E a palavra é necessária nessas duas condições. Na defesa da fé e no ataque ao mal. Nesses dois momentos é a palavra que entra em cena. Isso fecha a armadura. Uma vez fechado a armadura, agora eu tenho que olhar para o soldado. Porque a armadura não anda sozinha, ela precisa de alguém recheando a armadura. Quando ele olha para o recheio, qual é a próxima parte da cena? Ele mostra a postura do soldado. Qual é a postura do soldado? Numa frase típica de Paulo, orai sem cessar. Então, qual é a postura do soldado? E aí sim entra agora o porquê do efetivo do poder de dependência. O soldado age de que forma? Dependente de Deus. Então, a oração é essa ligação de dependência. Toda a ação do soldado está baseada em oração. Ele se protege com os desenhos todos da armadura,
mas ele vive em oração. É a comunhão e a ligação constante com Deus que permite que essa armadura atinja o efeito esperado de proteção ou de ataque, e a vitória aconteça. Como é que ele descreve esse pedaço da história? Verso 18 em diante. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha que interessante o que ele diz aqui. Porque normalmente a gente ia imaginar o soldado vigiando o quê? Vigiando para a batalha, vigiando para a guerra, vigiando se tem inimigo chegando. Mas não é para esse foco que Paulo aponta. Ele diz vigiando o quê? O que diz aí? Vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, o que ele está vigiando? A necessidade dos outros. Ou seja, o que realmente produz efetivamente a vitória na missão não é olhar para o mal, é olhar para a necessidade dos santos. Enquanto você está atuando na missão, não sobra muito tempo para as outras coisas. Se eu ficar focado no mal, ou eu me perco no pavor, ou não aguento e passo a ignorar, porque senão eu não sobrevivo. Se eu focar na missão, terminou de resolver o problema para alguém ou com alguém, eu tenho força para o próximo, e para o próximo, e para o próximo. Porque os resultados produzidos na missão animam o soldado a continuar. Pensa numa frente de batalha. Cada trincheira derrubada anima os soldados a continuar a batalha. Cada trincheira que eu vou perdendo vai produzindo nos soldados cada vez mais medo, até que sai todo mundo correndo, desembestado, perdido na batalha. O que garante as trincheiras serem vencidas? A missão. Por isso, o foco da oração qual é? A súplica e a vigília por todos os santos. E ele termina pontuando, a partir desse texto, que referência, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como cumpre fazê-lo. Ou seja, o que Paulo pede no final das contas. Eu ensinei para vocês o segredo da vitória, mas ninguém mais do que eu, nesse momento, está precisando dessa ajuda. Então, aquilo que eu venho fazendo por vocês o ministério inteiro, agora eu preciso que vocês se unam e façam por mim, porque eu vou precisar. Para onde Paulo está indo? Para comparecer diante do imperador. A maior chance de ministério, a maior chance de pregação para um público diferenciado que pouquíssimos daqueles que estavam ouvindo Paulo teriam a chance de estar. Então o que ele pede? Orem por mim, porque eu preciso falar com intrepidez e defender o Evangelho no lugar mais inóspito existente no planeta. E terminar a missão. Sim. No processo inteiro, alguns quase se converteram, mas outros, exatamente por causa desse quase, aceitaram a fé. E se a gente olhar a sequência, muitos dos soldados por onde Paulo passou abandonaram as cadeias depois de Paulo e se converteram ao cristianismo. Ou seja, no caminho dessa situação dura de Paulo, o que ele está pedindo? Eu estou indo para o lugar pior do mundo. E é ali que eu preciso de maior força para não me afastar daquilo que balizou todo o processo do meu ministério, a palavra. E que ela seja apresentada com intrepidez e com ousadia, para que fique o legado. Como é que Paulo termina tudo isso, lembra? Ele termina tudo isso dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, mas não somente a mim, a todos os outros que fizeram parte exatamente dessa estrada, como resultados do ministério. Essa é a missão. Percebe? Ele termina a missão olhando para duas direções. A certeza de onde ele vem e para onde está indo, mas a certeza de que o legado ficou, porque ele continuou focado, vigilante na necessidade dos outros.
Sim, sim. É a frase predileta de Paulo, no sentido de fechamento do seu ministério. Qual é a nossa missão? Continuar o legado. Porque é não somente a mim, mas a todos que vierem a crer nessa mesma dimensão de ministério. Que seja essa a nossa realidade, que continuemos o legado e que outros possam ser atendidos até que a gente possa terminar a missão de fato na redenção final. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela oportunidade que temos de viver num tempo peculiar da história, mas também tempo este que necessita de um poder que venha do alto, a manifestação do Espírito Santo em nós, de um poder que nos guie para a manutenção da palavra e apresentá-la com ousadia ao mundo que necessita, mas ainda desconhece dessa necessidade. Dá, Senhor, que pelo cumprimento da missão possamos abreviar a tua vinda e vê-lo voltando, se possível, em nossa geração. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.